Olá, vamos dar continuidade à nossa atividade. Lembrando que nós estamos trabalhando acento agudo e o acento circunflexo. Nessa questão, você vai usar o acento circunflexo nessas palavras, né? E em seguida você vai separar as sílabas. As palavras são tênis, três, nenê, português e quilômetro. Nessa questão seguinte, você vai contornar, você pode pintar as palavras a seguir, né? Lembrando que essas palavras são palavras que recebem acento, como nós temos aqui o caso de público, ó. Público, tá? Baú, açúcar e outras palavras que você vai encontrar aqui, tá? É interessante que você pinte elas e acentue também. Aqui você vai completar as frases com palavras que sejam acentuadas. Olha o exemplo que nós temos aqui. A mãe do meu pai é minha avó. Eu vou dar esse exemplo e você faz os demais. Então, a avó recebe acento no O. A serve para escrever. O que é que serve para escrever? E tem acento. Que palavra é essa? O vem depois do 2. Quem é que vem depois do 2 e recebe acento? Antes do domingo vem o... Que palavra é que vem antes do domingo? O U é um transporte coletivo. Que transporte é esse? É um transporte fechado e que transporta várias pessoas ao mesmo tempo. Lembra aí quem é esse transporte? Coloque o acento agudo ou circunflexo onde for necessário e depois copie as frases. Cândida ganhou um jogo de dominó. Vem acento em Cândida e em dominó. Vovó faz tricô e crochê. Vovó leva acento, tricô leva acento e crochê. Esses dois aqui é acento circunflexo e aqui é um acento agudo. Bárbara ganhou 3 lápis e uma régua. Bárbara, acento agudo, 3 acento circunflexo, lápis, acento agudo e régua também acento agudo. Você já comeu pêssego? Você leva acento circunflexo, já leva acento agudo e pêssego leva acento circunflexo. Aqui nós vamos estudar alguns sinais de pontuação. Nós vamos estudar a função do ponto final, do ponto de interrogação e do ponto de exclamação. É interessante você aprender que o ponto final, ele indica que a frase terminou. Geralmente, nós usamos o ponto final quando a frase é negativa ou afirmativa. Quando nós estamos afirmando alguma coisa ou até mesmo negando, a gente usa o ponto final. O ponto de interrogação a gente usa para fazer questionamentos, ou seja, perguntas. E o ponto de exclamação é usado em frases que expressam alegria, tristeza, admiração, surpresa ou medo. Aqui você vai ordenar as frases e colocar o ponto final nelas. Aqui, amarelo, o pato é. Amarelo, o é pato. Vai ficar o pato é amarelo. Lembrando que sempre quando iniciamos uma frase, a gente usa letra maiúscula. Feriu o dedo garrafa na Fernando. Fernando feriu o dedo na garrafa. Carrossel quer no brincar Luiz. Luiz quer brincar no carrossel. Não esqueça de colocar os sinais, os devidos acentos nas palavras. Sinal, carro parou no. O carro parou no sinal. O sinal de pontuação adequado. No caso aqui, nós vamos ordenar e colocar o quê? O ponto final. Acento não, os sinais de pontuação. Faça como no exemplo. Aqui nós vamos transformar essas frases em frases interrogativas. Elas aqui estão afirmativas e nós vamos transformar em frases interrogativas. A menina brinca no parque. Aí você vai
repetir a mesma frase colocando uma interrogação. Vai ficar assim: a menina brinca no parque, os amigos jogam futebol. Aqui embaixo vai ficar: os amigos jogam futebol. Você brincou com meu cachorrinho. Aqui embaixo vai ficar: você brincou com meu cachorrinho? 23ª. Que ponto você usaria nas frases abaixo? Copie as frases pontuando-as corretamente. De quem é o gatinho? Aqui, claro que é uma pergunta, né? Que horas são? Também é uma interrogação. Quem é esta menina? É uma interrogação também. Quantas bolas tem Reinaldo? Põe também esse sinal aqui, que a gente chama de interrogação. Aonde você vai? Se é uma pergunta, nós também colocamos uma interrogação. Qual é o seu nome? Também colocamos uma interrogação. Aqui também você vai copiar as frases, sendo que você vai copiar corretamente. Você gosta de uva? É uma pergunta, então usamos interrogação. Como o dia está claro, é admiração. Então, eu ponho esse sinal aqui, ó, que eu chamo de exclamação. Quem faltou à aula hoje? Eu ponho uma interrogação, porque é uma pergunta. A jarra quebrou. Eu uso ponto final, porque eu estou afirmando que a jarra quebrou. Eu cheguei de viagem. Também eu estou afirmando. Eu uso ponto final. Relacione os sinais aos seus respectivos significados. Vamos aqui. Aqui nós temos 1 para interrogação, 2 para exclamação, 3 para ponto final, 4 para vírgula e 5 para travessão. Quem é desses sinais que indica o final de uma frase? É o ponto final, então eu coloco aqui o número 3. Quem desses sinais indica espanto ou admiração? É a exclamação, então eu coloco aqui o número 2. Quem desses sinais indica que o texto vem a seguir é uma fala? É o travessão. A gente coloca um tracinho quando a gente indica diálogo nos textos, tá? Sempre que a gente vai representar a fala dos personagens, a gente usa um travessão. O sinal de pontuação que indica uma pergunta é a interrogação. Então, põe o número 1 aqui. E qual o sinal de pontuação que indica uma pequena pausa? É a vírgula. Nós vamos representar ela com o número 4. E, por fim, você vai inventar frases para cada sinal de pontuação. Você vai inventar uma frase com o ponto final, lembrando que esse sinal ele indica uma afirmação ou uma negação. Você vai criar uma frase que tenha um travessão. Para criar uma frase que tenha travessão, é só você criar uma fala, um diálogo. Criar uma frase com exclamação. Para criar uma frase com exclamação, você precisa criar uma frase que indique alegria, raiva, medo, certo? Raiva, medo, espanto. E a vírgula, nós vamos criar uma frase que ela faça uma pequena pausa na palavra, né? Então, isso é a vírgula, o uso da vírgula. E, por fim, nós vamos criar uma frase que faça um questionamento, ou seja, uma pergunta. Então, nós vamos estar usando a interrogação.